Eu fiquei cerca de 15 dias sem eletricidade e houve alturas em que praticamente não conseguia pôr combustível. E isto aconteceu durante a tempestade de Christine. E pelo menos aqui na zona foi algo como nunca tinha visto. Não estamos a falar de uma chuvada ou de um vento mais forte. Estamos a falar de destruição a sério. Telhados arrancados, casas danificadas, dificuldade em arranjar coisas tão simples como telhas. As pessoas andavam de um lado para o outro a tentar resolver o mínimo para conseguir viver. No meu caso pessoal, tive o telhado da casa arrancado, painéis fotovoltaicos destruídos e até um carro ficou com danos no tejadilho e com o para-brisas partido. Foi um cenário pesado. No meio disto tudo, houve uma coisa que marcou mais do que tudo o resto. A eletricidade desapareceu e com ela praticamente tudo o resto. No início até parece simples, não é? Ok, falta a luz, daqui a umas horas já volta. Mas as horas passam, depois os dias, e começas a perceber que isto não é normal. Não consegues carregar nada, começas a perder acesso à informação e até coisas básicas deixam de funcionar. E é aqui que percebes o quão dependente nós estamos disto, da eletricidade. Depois veio outra realidade que eu não estava nada à espera, que é, neste caso, a mobilidade. Hoje fala-se muito dos veículos elétricos, mas eu vi, com os meus próprios olhos, carros elétricos parados, sem conseguir andar, porque simplesmente não havia onde os carregar. E no meio do caos, isto faz toda a diferença. Mas mesmo os veículos a combustão não estavam garantidos. Só algumas gasolineiras com geradores é que funcionavam, e estas eram mesmo poucas. Havia filas enormes, havia espera e havia muita incerteza. E foi aqui que me caiu a ficha. O problema não é ser elétrico ou não ser. O problema é depender de uma única solução. No meu caso pessoal, eu acabei por não ficar completamente bloqueado. Tinha um gerador a gasolina, o meu fogão ainda é a gás e tenho um esquentador também a gás para as águas como uma alternativa. Não como principal, mas alternativa. Mas isto fez toda a diferença. E foi isto que me fez pensar, se estamos a caminhar para ter tudo elétrico, talvez não fosse boa ideia garantir as alternativas? Porque quando tudo funciona, qualquer solução parece perfeita, mas quando falha, é aí que percebemos que temos ou que devemos ter outras opções, para não ficar completamente dependentes. E aqui talvez, analisando, o problema não seja propriamente a eletricidade, seja sim apostar tudo apenas na eletricidade. Mas pronto, eu gostava mesmo de saber a vossa opinião. Vocês acham que faz sentido apostar tudo numa só solução? Ou se devemos ter sempre alternativas, nem que seja de backup?